A gente tem vários desperdícios que, quando a gente olha para uma jornada, a gente precisa necessariamente eliminar ou reduzi-los ao máximo. Um pronto-socorro centrado no paciente, por exemplo, é um pronto-socorro onde o paciente está no centro do cuidado e eu vou até ele para entender o que está acontecendo, eu vou até ele para uma medicação, e aí sim, na verdade, a gente consegue, inclusive, otimizar esse fluxo. A gente precisa reduzir os custos. Para quê? Para que a gente possa investir em produtividade. A gente possa investir em eficiência, investir nos profissionais, investir nas pessoas. Porque este investimento, por isso que eu não falo que é gasto, este investimento vai fazer com que eu necessariamente tenha um resultado financeiro mais positivo. Eu tenho visto recente algo inédito na saúde, né, que são as operadoras, por exemplo, trabalhando com as instituições de saúde, com os hospitais, coisa que no passado, muitas vezes, a gente pareciam, né, fortes concorrentes, né, de morte, e a gente vê hoje eles se juntando em prol da saúde. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Hoje a gente vai falar sobre ineficiências e desperdícios nos processos de saúde e como eles podem afetar diretamente a qualidade do atendimento que os pacientes recebem. Isso porque quando os sistemas de saúde são mais eficientes e eliminam desperdícios, eles conseguem oferecer um cuidado mais centrado na pessoa, proporcionando uma experiência mais satisfatória e segura para os pacientes. Vamos saber da Carla Ledo, nossa diretora científica, sobre a decisão de abordar esse tema e sobre quem é a nossa convidada de hoje. Escolhemos o tema de Lean na saúde porque nós queremos ampliar a nossa visão em relação às estratégias que podem ser colocadas na prática para diminuir desperdício, ineficiências, para que possam criar projetos de melhoria contínua. E o Lean, ele contribui para esse olhar dentro das instituições de uma maneira geral. Nós convidamos a Paloma Rubinato. Paloma é uma amiga nossa, trabalhou conosco no Hospital Sírio-Libanês e é um privilégio tê-la aqui conosco e agradecer por ela ter aceitado o nosso convite. E ela vai compartilhar um pouco da sua jornada na saúde, quais são os seus desafios, suas oportunidades e que nós possamos estar com a mente aberta para que nós possamos entender aquilo que é aplicável para as nossas instituições e o quanto isso pode e sim contribuir com a experiência do paciente e o cuidado centrado na pessoa. E se você ainda não conhece muito sobre a Sobresp, siga a gente nas redes sociais, favorita esse podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido e se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, responde a enquete. Para você, as instituições de saúde estão fazendo o suficiente para identificar e eliminar desperdícios e ineficiências em suas operações, visando melhorar a experiência do paciente? Bora começar? Ajusta os seus fones de ouvido e vem comigo. Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você nesse episódio. Bom, e a gente começa sabendo mais sobre a nossa convidada de hoje. Eu sou a Paloma Rubinato Pérez, né, de Nascença, meus pais escolheram esse nome, mas quando eu saio da sala, eu descobri isso, né, há um tempo atrás, eu sou a Paloma do Lean, né, então eu sou a Paloma do Lean, e isso segue na minha carreira, uma das paixões que eu tenho é a minha profissão, é trabalhar com melhoria de processo, é trabalhar com as pessoas. Então eu sou a Paloma do Lean e eu sou a Paloma mãe da Raquel, do Renan, da Valentina e esposa. Então eu acho que são assim as duas questões mais importantes aí da minha vida pessoal, meus filhos, minha família e a minha vida profissional, que eu sigo aí há mais de 20 anos trabalhando aí com Lean, com as pessoas e há quase 10 especificamente na área da saúde. Eu acho que essa resume quem é a Paloma e muito provavelmente o que as pessoas falam quando eu saio da sala. Bom, seja bem-vinda, Paloma. A Sobresp está muito feliz por você estar aqui com a gente hoje. Vamos explorar muito esse tema que a gente escolheu. E é isso, as portas são abertas para você.
Eu que agradeço o convite, a participação. Tenho muito carinho por todo o trabalho que vocês fazem aí na Subresp, conheço bastante trabalho e eu acho que tudo se encaixa, né? Acho que quando a gente fala de Lean, de melhoria, de pessoas, de experiência, é tudo um conjunto para que a gente possa entregar o melhor para a saúde, para o paciente, para os familiares. É um prazer, é todo meu. Aqui, antes da gente começar até pelo roteiro, eu queria saber de você, Lean, para quem não conhece, o que que é? Bom, o que que é o Lean, né? O Lean é o nome que eles deram, né? O que há mais de 30 anos atrás é um nome que significa, na tradução para português, significa enxuto, mas é o nome que eles deram para uma gestão, para o sistema de gestão que foi descoberto, que a gente, na verdade, tinha lá na Toyota há mais de 30 anos atrás. Então, há mais de 30 anos atrás, um grupo do MIT, um grupo de pesquisadores do MIT, foi pesquisar mais de 90 montadoras ao redor do mundo inteiro. E nessa pesquisa, que não tinha esse principal objetivo de descobrir que a Toyota tinha um sistema de gestão diferenciado das outras montadoras, eles acabaram descobrindo que a Toyota tinha um sistema de gestão. E para esse sistema de gestão, eles nomearam Lean. E o que é esse sistema, né? Ele é um sistema que olha a plenitude da construção daquele serviço, daquela entrega daquele produto. Então ele olha tanto os processos, quanto as pessoas, quanto o sistema de gestão, quanto o gerenciamento e a estratégia. Então o Lean é o sistema de gestão da Toyota, que há mais de 30 anos atrás a gente descobriu, e a gente vem aí apoiando e perpetuando esse modelo. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que o que a gente aprendeu lá atrás, ele funciona muito bem em vários setores, né? Então, da automobilística foi para eletrodomésticos, foi para serviço, né, bancos, e temos aqui na saúde também vários exemplos de aplicação desse sistema de gestão, trazendo benefícios como principalmente redução de desperdício, melhoria de valor e melhor entrega para o cliente final, no nosso caso da saúde, nossos pacientes, familiares e todo mundo que usufrui aí do nosso sistema. Legal. E assim, como é que a busca pela eficiência operacional e a aplicação dos princípios Lean podem contribuir para a melhoria da experiência do paciente e o avanço em direção a um cuidado mais centrado na pessoa, nas instituições da saúde no Brasil hoje? Bom, quando a gente fala do Lean, né, como eu comentei, ele é um sistema enxuto. Então, quando a gente olha para uma jornada de cuidado, quando a gente olha para uma jornada de transição de cuidado, a gente necessariamente precisa entender quem que é o nosso paciente que deveria estar, eu falo deveria estar porque a gente acaba encontrando aí em algumas instituições, em algumas jornadas, que o paciente ainda não está no centro, né? Então, quem deveria estar no centro da minha jornada? Quem que é o principal beneficiário? Né? E o Lean traz muito isso. Quem que é meu cliente? Né? Traduzindo aí do que a gente aprendeu lá na Toyota, quem que é meu cliente? E para aquele meu cliente, para aquele meu paciente, como é que funciona esta transposição horizontal? Como é que é essa jornada horizontal? Eu não quero olhar verticalmente os departamentos, né? Eu quero olhar horizontalmente como é que esse paciente caminha pela linha. E quando eu olho essa jornada com o Lean, buscando eficiência, o que eu estou buscando quando eu busco a eficiência? Eu busco com que essa jornada seja mais fluida possível, sem problemas, sem espera. Quais são os desperdícios, né, do Lean? Espera, retrabalho, superprodução, né? A gente tem vários desperdícios que, quando a gente olha para uma jornada, a gente precisa necessariamente eliminar ou reduzi-los ao máximo. Para quê? Para que isso seja fluido, para que um paciente consiga, de repente, chegar no ambulatório para uma consulta, dentro de um hospital, que ele consiga chegar no hospital para um tratamento de procedimento de quimioterapia, de radioterapia, para um procedimento cirúrgico no centro cirúrgico, e ele consiga, agendado, pegar uma senha, fazer a sua identificação numa recepção, ser atendido no horário, receber os cuidados necessários, consiga fazer o seu procedimento com um desfecho positivo, né? Porque assim, algumas vezes tem algumas interpretações, né? Eu tenho que fazer o Lean, eu tenho que fazer rápido, porque tem que ser enxuto.
Fazer enxuto, fazer rápido e fazer com desfecho positivo são coisas completamente diferentes. A gente precisa tomar cuidado. Então, a gente tem que fazer sem desperdício. É possível atender mais rápido, mas eu ainda tenho que olhar para a qualidade e segurança daquela minha entrega. E tudo isso em prol do paciente. E tem uma questão que, por isso que eu acho que o propósito da Sobraspo e o que a gente trabalha também no Lean, eles são muito... são praticamente o mesmo, né? Então, o que a gente quer? A gente quer a melhor experiência para o paciente. A gente quer que ele saia com uma experiência positiva, que ele tenha os resultados que ele buscou, que ele seja tratado com empatia do começo ao fim do processo, né? Então, eu acho que isso é melhorar a eficiência. E quando eu consigo ter este resultado, atender mais pacientes, porque eu estou tendo menos desperdício com os mesmos recursos na saúde e ainda assim trazendo uma experiência diferenciada para aquele meu paciente, aí eu entendo que a gente está de fato agregando valor para o sistema de saúde do Brasil. Bom, eu queria falar sobre outros 2 termos, um deles inclusive é o nome desse podcast, né, desse episódio, e eu queria trazer também, é o que você está fazendo, você está trazendo isso para dentro da realidade do paciente, né? Desperdício e ineficiência, ou ineficiência, né? Quais são os principais desperdícios ou ineficiências que podem afetar diretamente a experiência do paciente em um ambiente de cuidado de saúde? E como identificá-los e eliminá-los de forma eficaz? E se você quiser fazer um recorte, inclusive, em hospitais, por exemplo, porque a gente tem muita gente que escuta esse podcast que é do hospital, pode fazer isso diretamente. Como eu comentei, nós temos aí 7 desperdícios pré-determinados dentro do sistema Toyota de produção, que é o Lean. Então, o Lean ele já nos traz uma orientação de quais são as 7 ocasiões que acontecem aí nas jornadas que a gente deveria olhar com um olhar mais crítico, né? Quando a gente olha esses 7 desperdícios na área da saúde, a gente normalmente encontra de forma bastante grande o desperdício do que a gente chama da espera. Então, dos 7 desperdícios na saúde, a espera acaba sendo aí o desperdício que a gente mais encontra dentro dos nossos hospitais. Então, vamos pensar, a gente vai fazer lá dentro, vamos para o hospital fazer um exame de laboratório dentro do centro diagnóstico. O que eu faço? Eu chego, pego uma senha e espero. Eu sento lá na recepção e faço o quê? Espero para ela poder documentar todos os exames que eu vou fazer. Exatamente. Ou, às vezes, é só um exame de laboratório, mas eu ainda espero para poder assinar alguma documentação. Aí eu vou para uma sala de coleta e faço o quê? Espero para poder fazer a sala de coleta. Sim. Aí vou na coleta. Aí eu saio da coleta e eu faço o quê? Espero no estacionamento para pegarem meu carro. E aí depois ainda eu faço o quê? Espero para receber o laudo. Então, assim, a espera, além de outras oportunidades que a gente tem no meio do caminho, muitas vezes um retrabalho, que é um outro desperdício dentro do Lean, uma superprodução. Então, o que é uma superprodução? Puxa, dentro da saúde, uma superprodução poderia ser relacionada com a pertinência. Então, por exemplo, se eu tenho, e aí a gente precisa entrar na área clínica, entrar na questão de protocolos, né? Será que faz sentido para aquele paciente, para aquele diagnóstico, pedir todos aqueles exames? Né? Será que seria necessário para aquele, né, profissional da saúde, médico, olhar todos aqueles exames? Será que só com metade daqueles ele já conseguiria ter um diagnóstico assertivo? Então, isso é superprodução, ou seja, eu estou produzindo mais exames do que o necessário para o mesmo desfecho, né? Mas, por exemplo, se a gente vê um paciente chegando num pronto atendimento, né? Quanto tempo eu não fico dentro de um pronto atendimento, e aí todos nós, né, não como profissionais que trabalhamos aí na área da saúde para melhorar o fluxo, mas nós como pacientes, né, puxa, quando a gente tenha um caso de doença, né, pessoal, ou dos nossos familiares, né, filho, marido, pai, mãe, em que a gente fala, puxa, tá crítico o suficiente para eu ir para o pronto-socorro. A gente já vai com uma preocupação, né, porque somos pacientes ou acompanhantes de familiares queridos que não estão em condições bem de saúde, senão não estaria indo num pronto-socorro. Mas a segunda preocupação que nos acomete é assim, ai meu Deus, quanto tempo será que eu vou ficar lá esperando, né? Por quê?
Porque normalmente não é uma coisa fluida. Por mais simples que seja, né, uma situação que eu esteja, né, buscando um pronto-socorro, normalmente tem um momento de espera importante. E quando a gente fala dessa espera e a gente trabalha com o Lean, né, com a melhoria de processo, com a melhoria de eficiência dentro desses ambientes, por exemplo, de um pronto-socorro, a gente percebe que existem oportunidades de que isso seja melhor. Existem oportunidades para que a gente receba e acolha esses pacientes que estão chegando no pronto-socorro e que eles fiquem, de repente, menos tempo dentro de um processo de jornada, né? Dentro de uma espera para uma consulta, dentro de uma espera para um exame, dentro de uma espera para uma medicação, né? Existem oportunidades dentro deste processo que poderia ser, por exemplo, centrado no paciente. Se a gente reparar, normalmente, tá? Isso já não é na sua grande totalidade, mas normalmente quando a gente chega num pronto-socorro, quem vai até o serviço é o paciente, ou seja, a pessoa que está debilitada, que precisa de cuidados, vai até o consultório, vai até a sala de medicação, vai até a sala de exame. Se a gente for olhar num cenário centrado no paciente, isso não está centrado no paciente, isso está centrado no layout que eles desenharam para aqueles, né, para aqueles trabalhos que a gente precisa fazer. Então, um pronto-socorro centrado no paciente, por exemplo, é um pronto-socorro onde o paciente está no centro do cuidado e eu vou até ele para entender o que está acontecendo, eu vou até ele para uma medicação, e aí sim, na verdade, a gente consegue, inclusive, otimizar esse fluxo. Eu não fico com várias pessoas caminhando, né, dentro de um pronto-socorro, e a pessoa com uma debilidade, né, com a questão de saúde já fragilizada, já está no pronto-socorro. Então, esse é um dos exemplos. E a gente tem algum exemplo que você poderia citar para a gente, a gente poderia trazer aqui no programa hoje para que as pessoas pudessem ver, porque é isso que você falou muito importante, é o paciente girando em torno do funcionamento da instituição, e ao contrário, centrado na pessoa é justamente o contrário, todo mundo em prol daquela pessoa. Você tem alguma coisa, alguns exemplos, alguns cases que você possa trazer para a gente? Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava no Sírio-Libanês, eu era executiva responsável aí pelo escritório de excelência operacional no Sírio-Libanês, e o Sírio-Libanês, por ser um hospital filantrópico, participa aí do PROAD, eu tive a oportunidade como executiva de fazer a proposição para o Ministério da Saúde do projeto Lean nas Emergências. Então, fiz o planejamento do projeto, fiz aí junto com outros profissionais, excelentes profissionais que estiveram ao meu lado nesse percurso, os primeiros ciclos de projeto. E dentro do projeto Lean nas Emergências, nós temos alguns hospitais, algumas instituições que nós passamos, né, dentro dessa jornada, desses anos aí que eu fiquei à frente desse projeto, alguns hospitais que mudaram o seu fluxo de trabalho para uma jornada dentro de um pronto-socorro centrado no paciente. Um desses hospitais, que foi o hospital do primeiro ciclo que a gente fez e que virou referência dentro de uma cadeia aí de Lean, dentro do pronto-socorro, foi o UGOL, que é o Hospital de Urgências de Goiânia, né? Então, inclusive, eu tive a oportunidade de visitar. Eles, quando entraram no projeto Lean das Emergências do PROAD, eles entenderam o conceito, entenderam o que era centrado no paciente, e eles mudaram todo o fluxo do paciente, e eles viraram referência porque eles conseguiram, foi o hospital que mais conseguiu reduzir a superlotação do pronto-socorro, atender mais pacientes com os mesmos recursos, e virou referência dentro desse grande projeto que já atendeu mais de 100 hospitais. Então, esse é um hospital que ficou marcado para mim, porque é um hospital público, é um hospital que atende SUS, é um hospital onde as pessoas que trabalhavam nesse hospital, naquele momento, elas não se intimidaram em dar desculpas, né, paradigmas de que eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu sou um hospital SUS, eu não vou conseguir mudar isso, eu tenho poucas pessoas. Eles, na verdade, incorporaram. Teve um ponto importante desse hospital, foi que a liderança também acreditou que seria possível, e não só bancou, mas participou do projeto,
ativamente participou do projeto. Tenho muito carinho pela líder que estava lá. Ela, inclusive, hoje em dia trabalha com Lean também. Ela se apaixonou pelo método e ela também, né, é uma das grandes referências hoje no Brasil com relação a isso. Isso me enche de orgulho, uma pessoa muito querida para mim. Só que teve todo esse diferencial. Então, esse é um dos hospitais que, para mim, virou referência e é um exemplo tangível de que é possível. E você falou uma coisa muito importante, que é justamente a questão de argumentação, né? Quando você quer fazer, quando você está determinado a fazer alguma coisa, você vai fazer passo a passo. E não ficar argumentando, trazendo uma situação mais confortável para justificar algumas coisas, né? A gente sabe que o dia a dia é muito pesado para todo mundo, mas o fato de seguir em frente, passo a passo, acho que ele faz muita diferença. E aí eu quero puxar um novo termo, que é a questão da continuidade, da melhoria contínua. Isso é fundamental para todos nós, em todas as áreas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você incentiva essa cultura de melhoria constante entre os profissionais de saúde, visando sempre aprimorar a experiência do paciente? Eu acho que essa melhoria constante e a sustentabilidade, né, de um processo melhorado é uma das maiores dificuldades que a gente encontra dentro da área da saúde quando a gente fala de melhoria de processo, cuidado centrado. A gente vivencia, e aí eu particularmente vivencio muitos projetos em diversas instituições, onde a gente identifica as oportunidades, identifica as melhorias, a equipe faz as melhorias, a gente percebe essa mudança de patamar do processo, e quando a gente fala que a gente percebe essa mudança de patamar é porque a gente mede com um indicador de gestão, então não é assim, eu acho que mudou, não, mudou porque eu estou vendo aqui este indicador de quantidade de pacientes atendidos, tempo de atendimento, tempo de retorno com o mesmo CID, né, com a mesma queixa, então a gente vê com indicadores que de fato teve essa melhora, mas infelizmente a gente tem uma baixa sustentabilidade. O que eu normalmente faço, tá? O quinto princípio do Lean é a busca da perfeição, né? É a melhoria contínua. E quando a gente fala desse quinto princípio, ele é o último, e não é por acaso, né? Ele é o último, porque muitas vezes ele é o mais importante. Se eu não busco continuamente uma melhora em cima daquele processo que eu já melhorei, ele volta para os patamares anteriores. Então, assim, se eu olho para um processo e eu não estou melhorando ele, você pode ter certeza que, na verdade, aos poucos, ele está piorando um pouquinho por dia. Então, é extremamente importante. E eu falo que é um pouco de resiliência. Eu acho que o Lean é um pouco de resiliência, né? É igual você ir na academia todo dia. Você vai todo dia na academia, você vai todo dia na academia. Você não consegue ver o resultado de imediato, mas de repente, em algum momento, né, você percebe que a sua saúde está melhor, que você tem mais disposição, que você está se alimentando bem. Então, eu acho que o Lean é um pouquinho disso. É você ser persistente, ser resiliente, olhar para aquele processo com um olhar de melhoria todos os dias. E isso é a principal dificuldade que a gente tem dentro da saúde. Eu já participei de diversos projetos, infelizmente, né, clientes, né, instituições, grandes instituições que tiveram uma melhora significativa em tempo de projeto e que pararam no primeiro ciclo. Se a gente para no primeiro ciclo, daqui a um ano e meio eu vou voltar lá, muito provavelmente aquele patamar que eu alcancei já não vai mais estar naquela. A gente não volta para o início, tá? Mas eu vou trazer com dados e fatos aqui do que eu tenho observado, pelo menos 50% da melhoria. Por quê? Porque somos pessoas, porque temos nosso dia a dia, porque muitas vezes é difícil se a gente não tiver uma disciplina de olhar para aquilo com um olhar diferente, e aí a gente traz o que a gente chama de gerenciamento diário, né? O que eu preciso olhar? Pode ser que não seja todos os dias, mas o que eu preciso olhar pelo menos uma vez por mês para entender o que está acontecendo, como está, o que eu mudei, o que piorou, o que melhorou, o que eu preciso ajustar, né? Se eu não olhar para isso pelo menos uma vez por mês, ele volta.
os patamares, eu perco pelo menos 50% da melhoria. Isso que você está falando me despertou uma outra coisa. Quando a gente fala de gestão, geralmente a gente fala de coisas burocráticas, chatas. Gestão é acompanhar a planilha, ver resultado. O gestor basicamente é o ferrinho de dentista com alguns problemas, ele precisa estar provocando as pessoas, a mudança e tudo mais, né? Então, a gente tem uma função para o gestor nisso e a gente tem também uma função para o colaborador. Ele pode ser inclusive líder, ele pode ser inclusive colaborador ou coordenador, alguma coisa nesse sentido. Para essa melhoria constante, a gente pode destacar coisas que cada um pode fazer, que são importantes, porque se a gente for pensar, o gestor hoje, ele já foi colaborador, ele já foi coordenador, em muitos casos acontece isso. As pessoas que estão no nível operacional, ou no nível tático, ou no nível estratégico, a gente tem coisas diferentes que a gente pode abordar? Túlio, ótima pergunta, né? Na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, como que a gente olha para a minha rotina do dia a dia, identifico as minhas oportunidades e trabalho com as melhorias, a gente tem funções diferentes dependendo, né, da posição que eu me encontro. Só que todos têm função, né? Então, quando eu falo, por exemplo, num nível operacional, eu tenho necessariamente que ter um instrumento e uma ferramenta, e tudo isso que eu estou trazendo nessa conversa, existe método para isso, tá? A gente não precisa simplesmente reinventar a roda, né? Existe método. Então, por exemplo, existe um método onde eu diariamente sento com a minha equipe operacional e olho aqueles principais indicadores. Você comentou no começo da pergunta, olhar indicador é chato, gestão é chato, né? Isso depende muito de como que a gente constrói tudo isso, né? A gente precisa construir tudo isso para que tenha sentido para aquelas pessoas que estão olhando. E não precisa ser demorado. O que a gente sugere, orienta e ajuda a construir, por exemplo, são rounds diários de 10 minutos, para que a equipe operacional sente, olhe para aquelas informações mais importantes e esteja preparada para poder seguir a sua rotina do dia a dia, o que a gente chama de nível 1. Quando a gente sobe, né, para coordenador e depois sobe para nível, né, de alta liderança, a gente vai subindo para o nível 2, para o nível 3, né? Então, a ideia é, faço o meu round operacional, 10 minutinhos. Os líderes sobem para os coordenadores, mais 10 minutinhos aqui. Os coordenadores sobem para a alta direção, mais 10 minutos. E cada um vai olhar aquilo que, para o nível que ele está atuando, faça sentido, né? Eu não preciso levar, por exemplo, para a alta liderança um problema operacional que deveria ser resolvido pela operação. Esse que é o principal problema, né? Por que gestão é chato? Porque às vezes a gente não dá autonomia para as pessoas que sabem resolver, que deveriam resolver aqueles problemas para fazer. Então, o que acontece? Todos os problemas que deveriam ser resolvidos aqui na minha operação sobem. E aí a operação não acha importante olhar para a gestão, olhar para os problemas, porque não tem autonomia para resolver, tudo vai ter que levar para cima. E o coordenador e a alta direção fala, nossa, eu tenho que resolver um monte de coisa, né? Fica sobrecarregado, ao invés de olhar questões estratégicas, olhando questões operacionais. Então, na verdade, a gente precisa que esse triângulo, de fato, seja um triângulo, inclusive com relação à quantidade de problemas que sobem. Que a gente deveria subir, né, somente aqueles problemas que são mais estratégicos, que realmente a gente não conseguiu resolver, que é o que a gente chama de utilizar a cadeia de ajuda. Né, eu já tentei, né, na minha posição, não consegui e subi, né? Então, quando a gente sugere como é que a gente faz essa sustentabilidade, como é que a gente envolve todos, como é que a gente traz essa gestão, o que eu olho, né? Não precisa ser chato, não precisa ser demorado, não precisa ser maçante, mas precisa ser assertivo. Ele precisa ser, de fato, olhar para aquilo que é importante. E até para eu construir isso, eu preciso de um planejamento. Eu preciso planejar como que isso vai funcionar. O que eu quero olhar, quais são as perguntas que eu vou fazer e como que eu vou direcionar quem é que vai participar.
Bom, agora há pouco você falou pra gente de um exemplo do Hugo em Goiás, e eu vou te pedir mais, né? Se você poderia compartilhar com a gente um exemplo de como a redução de desperdício e a busca de eficiência operacional resultaram em uma experiência significativamente melhor para os pacientes em instituição de saúde. Bom, eu tenho vários exemplos que eu gostaria de conversar aqui o dia inteiro com vocês, mas eu Legal. destaquei 2 exemplos que para mim são bastante importantes, porque normalmente impactam aí a grande maioria das instituições de saúde, principalmente quando a gente fala aí dos hospitais. Um deles é o giro de leito. Então, como é que a gente faz, né, dentro do Lean, para reduzir os desperdícios e para que a gente consiga otimizar essa infraestrutura do hospital que é tão importante, que é tão relevante, sem a gente desassistir o paciente, né? Porque aqui a ideia não é a gente liberar o paciente mais rápido, mas a gente liberar o paciente no tempo correto, com os procedimentos adequados, né? Com o desfecho, com aquilo que eu comentei, né, com o desfecho positivo. Então, a gente tem um exemplo de projeto que a gente fez lá no Hospital de Amor de Barretos, que é o nosso antigo Hospital do Câncer, né, agora é o Hospital de Amor de Barretos. A gente fez um projeto de giro de leito na unidade de terapia intensiva, na UTI. Então, a gente olhou, né, todo o processo de como é que funcionava a alta desses pacientes internados na UTI. Porque a gente tinha uma grande quantidade de pacientes que aguardavam leitos de UTI e que, na verdade, acabavam, né, não tendo aí essa disponibilidade, né, no tempo adequado. Então, a gente olhou para dentro da UTI para entender o que estava acontecendo com os pacientes que ainda estavam na UTI e que, de repente, poderiam estar em outras unidades, ou por que eles estavam lá, como é que estava sendo a comunicação, como é que estava sendo a previsão de alta. Então, olhando todo esse fluxo de processo e essa jornada do paciente, e entendendo o que era melhor para aquele paciente que estava internado na UTI, para aquele paciente que estava aguardando um leito de internação, a gente conseguiu, né, a equipe do Hospital de Amor conseguiu melhorar em 70% o indicador que eles chamam de taxa de substituição. Ou seja, eles melhoraram em 70% a utilização do leito de UTI. Como? Fazendo com que o processo de alta dos pacientes da UTI fossem mais otimizados e que eles conseguissem ocupar esses leitos com os pacientes que estavam aguardando. Com isso, o que eu consegui? Eu consegui melhorar a vida do paciente que estava numa UTI, que de repente foi para um quarto, onde poderia ser, né, acompanhado aí pelo seu familiar 24 horas, né, o UTI tem aí toda uma questão de horário de visita, e conseguir também assistir de melhor forma este paciente que precisava naquele momento estar numa unidade de terapia intensiva e estava aguardando por esse leito. Então, esse é um dos exemplos de como que a gente melhorou aí o processo com o Lean, reduzindo os desperdícios de alta, girando o leito e ainda melhorando o paciente. Um outro exemplo que a gente já fez alguns projetos, é dentro do centro cirúrgico, quando a gente trabalha, por exemplo, a redução de atraso de cirurgia. Então, quando a gente trabalha atraso de cirurgia, a gente garante que todos aqueles pacientes que estão agendados para aquele dia, para realizar aquela cirurgia, realmente aquilo vai acontecer. Por quê? Se eu tenho um atraso no primeiro horário da primeira cirurgia, que deveria começar, por exemplo, às 8 horas da manhã, muito provavelmente esse primeiro atraso vira um dominó de atrasos para as demais cirurgias, e em muitas instituições a última cirurgia acaba não acontecendo. Então, além de eu atrasar, eu ainda cancelo. Então, eu tenho uma ineficiência para a instituição, que não fez a quantidade de cirurgias previstas para aquele dia, e eu tenho um impacto gigante para o meu paciente. Aquele que atrasou, porque imagina, tá naquela situação delicada, tá naquela expectativa de fazer a cirurgia, muitas vezes tem um familiar aguardando, que fica preocupado. Olha, será que atrasou? Será que ele está em cirurgia ainda? Será que teve uma intercorrência? E imagina para esse último, que muitas vezes está lá na expectativa, fez o pré-operatório, está em preparação cirúrgica e acaba sendo cancelado. Então, esse é um outro exemplo de projetos que fizemos em centro cirúrgico. Bom, você falou aí agora sobre a questão da sustentabilidade financeira
E eu vou pedir para quem está ouvindo a gente um minutinho, a gente vai para um breve intervalo, a gente vai ouvir um recado do presidente da Sobresp, Marcelo Alvarenga, e a gente volta para falar sobre isso, sobre sustentabilidade financeira. Olá pessoal, aqui quem fala é Marcelo Alvarenga, eu estou como atual diretor-presidente da Sobresp e eu venho aqui fazer um convite especial para que você possa participar conosco do Congresso Internacional da Sobresp 2024. O nosso evento acontecerá entre os dias 18, 19 e 20 de setembro e ele será um congresso cuja temática vai abordar a integração do ecossistema de saúde com foco na experiência humana. Você vai poder participar no formato presencial, se estiver na cidade de São Paulo. Ele vai acontecer no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e também você pode participar no modelo online. Confira logo mais a programação, se organize e esteja com a gente. Bom, a gente está de volta. A gente abordou uma série de situações, uma série de assuntos bem interessantes. E a gente começa agora com a questão de sustentabilidade financeira. Mas eu quero puxar isso, obviamente, para dentro da nossa seara, para cuidado centrado na pessoa. Então, como é que a eficiência operacional e a redução de desperdícios podem contribuir para a sustentabilidade financeira das instituições, permitindo investimentos contínuos em cuidado centrado na pessoa? Bom, Túlio, quando a gente fala de sustentabilidade financeira, é um assunto bastante delicado e bastante abordado na nossa atualidade aqui da área da saúde, né? A gente passou aí por um período de pandemia que impactou financeiramente aí as nossas instituições de saúde e a gente passou por ela com a expectativa de grandes especialistas aí de financeiros de que a gente ia retomar, né, o que a gente tinha aí antes, né, desse momento de pandemia. Isso na verdade não foi o que aconteceu. O que a gente começou a perceber dentro aí da área da saúde foi um impacto muito maior, né, do que o que a gente tinha imaginado, o que a gente tinha previsto estrategicamente dentro das instituições. Então, a gente tem uma série de informações na saúde que fazem com que a gente tenha uma sobrecarga de gasto de investimento na saúde. A gente tem uma população com um aumento de idade na nossa população, que faz com que a gente tenha, né, então, um crescimento demográfico diferenciado, né, a nossa pirâmide já está virando, né, está quase invertida, a gente tem aí uma taxa de natalidade menor, uma expectativa de vida maior, e isso faz com que eu tenha uma sobrecarga dentro das minhas instituições de saúde, porque quanto mais velhas pessoas, né, quanto mais idade, maior as comorbidades, maior a necessidade, de fato, de eu buscar um sistema de saúde. Eu tenho uma necessidade, né, e aí pós-pandemia, né, das pessoas buscarem mais o sistema para um check-up, né, para deixa eu ver como é que eu tô, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu tenho uma alta sinistralidade nos planos de saúde, né, nas operadoras. Eu tenho fraudes que a gente está vivenciando aí com reembolsos, né, com clínicas. Então, a gente tem uma série de informações que sobrecarregam negativamente aí a nossa questão da saúde. E sabemos aí que não somos um país desenvolvido, então assim, o Brasil não é um país desenvolvido que investe um percentual importante do seu PIB na saúde. Então, nós estamos sofrendo com as mesmas questões financeiras que os países desenvolvidos, sem ter a riqueza de um país desenvolvido para investir na saúde. Então, o que nós precisamos fazer? Nós necessariamente precisamos, eu acho que este é o momento, de investir em melhorar a minha eficiência, reduzir os meus desperdícios, trabalhar centrado na pessoa, trabalhar centrado no cuidado, né? O que eu preciso especificamente para aquela pessoa com a maior eficiência possível. Vai resolver todos os nossos problemas? Não vai. Está longe disso. Mas é uma das soluções extremamente importantes que a gente precisa começar a olhar para a área da saúde. E
Felizmente, infelizmente, a gente tem instituições que já estão nesse caminho e a gente tem instituições que ainda não estão nesse caminho. Tá? Eu tenho ainda gestores hospitalares que não têm esta consciência, que infelizmente não têm esta visão e que não olham para o cuidado centrado, buscando eficiência, buscando melhoria, buscando motivar os profissionais da saúde que estão nas minhas instituições. Então, assim, quando eu tenho um ambiente de trabalho onde eu tenho um melhor processo, onde eu tenho segurança psicológica para trazer problemas, onde eu realmente estou lá para resolver os problemas, não para crucificar quem, ou procurar quem foi o errado, aonde eu tenho um cuidado centrado na pessoa, eu tenho profissionais mais motivados, que entregam melhor, eu tenho pacientes mais bem cuidados, que se fidelizam àquela instituição, que voltam, que falam bem, e aí sim, por consequência, acaba sendo uma instituição que financeiramente se torna mais sustentável. E tem um outro lado também, né? A gente precisa que as instituições olhem para os seus custos. Aonde está o meu maior custo? Aonde está o meu maior impacto? Como é que eu faço para reduzir isso? Né? Como é que funciona a minha operação? Porque muitas vezes a gente vê instituições que não investem em melhoria de processo, não investem em uma capacitação no cuidado centrado da pessoa, não investem nos profissionais da saúde, porque estou gastando dinheiro com ineficiência. Então, assim, a gente precisa olhar, a gente precisa reduzir os custos. Para quê? Para que a gente possa investir em produtividade. A gente possa investir em eficiência, investir nos profissionais, investir nas pessoas. Porque este investimento, por isso que eu não falo que é gasto, este investimento vai fazer com que eu necessariamente tenha um resultado financeiro mais positivo. Ok. E aí a gente vamos falar de desafio, né? Quais são os principais desafios que as instituições de saúde enfrentam ao tentar implementar programas de melhoria de eficiência e redução de desperdícios e como esses desafios podem ser superados para beneficiar, obviamente, a experiência do paciente. Eu acho que eu elencaria 2 principais desafios. Um que a gente já conversou, que é sobre a sustentabilidade, né? Então, uma vez que a instituição decide implementar e implementa, tem os seus primeiros resultados, eu acho que o principal desafio é a sustentabilidade. E o segundo desafio que eu acho que tão importante quanto é quando a instituição está tão imersa, né, tão mergulhada nos problemas que ela não consegue ver uma luz no fim do túnel, então ela nem chega a investir, né, em método, em pessoas, em o que pode de repente melhorar aí para o futuro. Normalmente essas instituições elas investem em curto prazo, olhando o amanhã, né? E quando a gente fala de Lean, experiência do paciente, eficiência, melhora do cuidado, a gente tem que pensar em investir para médio e longo prazo. Né? A gente tem melhorias pontuais, que a gente chama, né, dos quick wins, que logo a gente tem um retorno, principalmente financeiro para as instituições, sim. Só que quando a gente fala de eficiência, cuidado centrado na pessoa, a gente tem que olhar para o médio e longo prazo. Então, eu acho que essa é uma das principais dificuldades, são aquelas instituições que não conseguem enxergar dentro daquele montante de problema que elas vivenciam diariamente, o quanto que esse investimento poderia melhorar, de fato, aquele todo da instituição e ao todo, né? E eu normalmente, como é que eu tento quebrar essa barreira? Eu normalmente sugiro fazer um piloto. Pega um pedacinho ali daquela instituição e vamos trabalhar com aquele pedaço. E aí a gente cria o que a gente chama de inveja positiva, né? Por quê? Porque a gente sabe que funciona, porque a gente sabe que dá certo. Então, aquele pedacinho que a gente pôde trabalhar, a gente usa como, olha, tá vendo? Funcionou. Vamos agora expandir, né, fazer o que a gente chama de expansão para outras unidades, aí entra o segundo problema, que é a sustentabilidade e a continuidade. Mas eu acho que esses são os 2 principais problemas das instituições. E se a gente for considerar a interseção entre eficiência operacional e cuidado centrado na pessoa, como é que você vê a oportunidade de inovação e avanço no setor de saúde, visando oferecer uma experiência ainda mais personalizada e satisfatória para os pacientes?
Primeiro, eu não consigo falar de eficiência sem falar de cuidado centrado, né? Eu acho que Legal. são complementares, né? Então, assim, Sim, quando eu falo sim. de eficiência, eu necessariamente preciso que o cuidado seja centrado na pessoa, né? E quando eu estou falando da pessoa, eu preciso realmente que isso seja feito de uma forma cada vez mais eficiente. Então, acho que quando a gente olha para esses dois pilares e a gente olha para como que isso pode ser inovado, né? Como é que isso pode ser uma inovação? Muitas vezes a gente pensa de inovação, a gente pensa em tecnologia, né? Como é que eu posso usar a tecnologia? Como é que eu posso usar a inteligência artificial? Como é que eu posso utilizar a telemedicina? Como é que eu posso utilizar aí esses mais diversos artifícios que a gente atualmente tem para poder utilizar? E eu acho perfeito, tá? Eu acho que eles são extremamente importantes. Eu acho que a gente sim precisa olhar para isso. Eu acho que sim, a tecnologia da forma como a gente tem hoje e daqui para frente vai cada vez mais revolucionar aí o nosso sistema. Mas eu acho também que a gente pode dar um passinho para trás, né? Antes até mesmo da gente pensar na tecnologia, que precisamos pensar, mas eu acho que a gente pode dar um passinho para trás. Nós podemos ser inovadores quando a gente olha para a jornada do cuidado centrado de um paciente, quando a gente olha, de repente, um processo centrado na pessoa e a gente faz com que aquela experiência seja positiva do começo ao fim para aquele paciente, mesmo sem fazer nenhuma melhoria em tecnologia no primeiro momento. Assim, a gente já está sendo inovador. Quando a gente escuta o paciente falar, olha, eu fui lá naquele hospital, eu fui atendido naquela clínica, eu participei ali de um procedimento, acompanhei um procedimento do meu familiar, e ele teve uma experiência positiva do começo ao fim, isso já é inovador. Por quê? Porque a gente pouco vê isso acontecendo. Então, eu acho que sim, a gente tem que inovar na eficiência e no cuidado centrado, e pensar em como a tecnologia pode nos ajudar a fazer com que isso se potencialize no futuro. Ok, e depois de tudo isso que a gente conversou aqui, ainda sobra espaço para um conselho para as instituições, essas instituições que desejam alinhar seus esforços de eficiência operacional com a promoção de um cuidado centrado na pessoa, né, e buscando aí aprimorar continuamente a experiência do paciente? Bom, no conselho, o que que eu diria para as instituições, né? Eu acho que, às vezes, tirar um pouco a cabeça daquele mar de problemas que acontecem no dia a dia da rotina, tentar tirar um pouquinho, né, a cabeça daquele oceano, respirar, né, um pouquinho para fora, olhar de cima, olhar mais macro, e ver que existem métodos, existem formas, né, existem pessoas que podem ajudar a gente a secar um pouquinho daquela água, daquele monte de problema que acontece no dia a dia, né? Então, acho que se eu pudesse dar aí uma sugestão, seria: vamos olhar para o lado, vamos olhar por cima, vamos investir nas pessoas que trabalham junto com a gente, né? Investir, que eu digo, com método, com apoio, com engajamento, para que a gente possa sempre buscar o melhor resultado, aquilo que de fato vai agregar valor para o meu cliente final, que é meu paciente, que é meu familiar, né? Então, eu acho que, se eu pudesse dar uma sugestão, não desistam. Acho que a gente só ainda não encontrou o que, se você ainda não está no seu melhor, se você ainda está mergulhado em um monte de problemas, se você não sabe o que fazer, não desista, se você ainda não encontrou como fazer, mas com certeza a gente, né, consegue aí vários métodos e várias informações aí para a gente poder melhorar a cada dia. Eu acho que é a resiliência. Legal, legal. Bom, e para finalizar esse episódio, agora na segunda temporada do podcast, a gente está propondo uma pergunta padrão para todos os convidados, tá? E qual a ideia? É explorar realmente o segundo Congresso Internacional da Sobresp, que a gente vai realizar agora em setembro. E aí eu te pergunto o seguinte: como é que a redução de ineficiências e desperdícios pode contribuir para a integração do ecossistema de saúde com foco na experiência humana? Como é que você faz? Quando a gente fala do ecossistema da saúde, eu acho que esse é o nosso principal
norte, né? Então a gente tem um ecossistema, a gente tem uma rede, a gente tem um sistema único de saúde que foi desenhado, né, para atender toda a população, né? E com todas as suas deficiências, a gente percebeu na pandemia que é um sistema e é uma rede que funciona, né, dentro das suas ineficiências, né? Ele funcionou. Então, quando a gente fala de como que a gente integra esse sistema, eu acho que a resposta é reduzir os desperdícios, fazer com que esse sistema e essa rede realmente funcione em prol do foco no paciente, né? Em prol do foco do cuidado centrado, né? Então, eu acho que eu tenho visto recente algo inédito na saúde, né? Que são as operadoras, por exemplo, trabalhando com as instituições de saúde, com os hospitais, coisa que no passado, muitas vezes, a gente pareciam, né, fortes concorrentes, né, de morte, e a gente vê hoje eles se juntando em prol da saúde. Então, eu acho que quando a gente olha para a saúde e entende que não somos concorrentes, né, acho que quando a gente olha para a saúde, entende que estamos todos aqui buscando o melhor para o paciente, o melhor para a sociedade brasileira, a saúde, né, o cuidado da saúde que a gente gostaria que todos tivessem, eu acho que a gente consegue olhar para melhorar a eficiência, reduzir desperdícios, a gente só vai conseguir fazer isso com foco no paciente. Algumas vezes a gente tem essa visão da saúde das grandes capitais, né, que tem bastante oportunidade, tem, só que ainda assim é uma visão onde a gente tem mais recursos, né? Eu, dentro desse projeto do PROAD, eu tive a oportunidade aí de conhecer, né, instituições aí no Brasil inteiro. E a gente tem muita oportunidade, a gente tem muita desigualdade, a gente tem ainda que trabalhar muito essa questão da equalidade. Então, quando a gente olha para o sistema e entende que somos um Brasil, somos uma pessoa, somos uma sociedade que precisa atender ao outro, né, com foco na pessoa, e o Lean, com a redução de desperdício e eficiência, pode ser uma das ferramentas, um dos métodos que ajuda a fazer isso acontecer, eu acho que a gente vai conseguir aí ter aí subir alguns degrauzinhos ao longo do tempo. Bom, a gente chega no final desse episódio, quero te agradecer muito em nome da Sobresp. Muita dica, muito conteúdo legal, muita ideia muito legal para as pessoas e situações realizáveis, né? É isso, a gente agradece, seja bem-vinda, volte outras vezes, a gente vai estar sempre por aqui discutindo esse tema e inserindo questões que podem contribuir mais ainda para uma experiência real, né, uma melhor experiência real no paciente e para um cuidado centrado realmente na pessoa. Combinado, obrigada, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Fim desse episódio, a gente espera que você tenha curtido o tema e a nossa convidada. Hoje eu conversei com a Paloma Rubinato, Head Lean na Lean Institute Brasil. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Então compartilha com as pessoas que você conhece e com os profissionais que você acredita que vão precisar ouvir isso. E favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye, bye!